Queridos, a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que os irmãos já estão em pé, abra comigo sua Bíblia. 1 Reis. Glória a Deus. Capítulo de número 18. Enquanto você encontra aí, eu quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar vivo hoje, na presença dEle. Quero agradecer ao meu pastor Adenilson, e a cada um dos irmãos que estão presentes aqui. Se eu não sabia que eu ia pregar, eu imagino vocês. Então eu sei que vocês não veio aqui para me ouvir. Mas se Deus me permite falar, eu tenho certeza que você não vai sair daqui sem receber o que Ele preparou para você. Recebi agora há pouco esse ultimato, né? Não foi um convite. O pastor falou que eu ia pregar e pronto, acabou. E eu comecei a buscar na mente o texto, porque é um culto da família, né? Mas o Espírito Santo me incomodou a falar sobre a presença dEle. E o que nós acabamos de testemunhar aqui, na oração que foi feita por essa irmã, é a presença de Deus. Porque é a presença dEle que cura. Só a presença de Deus é que pode curar. 1 Reis, capítulo de número 18. Eu quero ler apenas um versículo e os irmãos, 3. Vou ler 3 versículos, os irmãos acompanhem. Versículo de número 37 do capítulo 18 de 1 Reis, diz assim: Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu, ó Senhor, és Deus, e que Tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Eu queria que você repetisse comigo o finalzinho aqui: o Senhor é Deus. Todos juntos, no 3, 1, 2, 3. O Senhor é Deus. Amém. Pode se sentar. Queridos, eu serei muito breve nas minhas palavras aqui. Esse texto que nós lemos, esses 3 versículos, é uma oração. É a oração de um homem chamado Elias. Este homem foi levantado por Deus como profeta nos tempos do rei Acabe. Para nós entendermos um pouquinho a história, nós vamos voltar um pouquinho. Depois que Davi, todos nós conhecemos aqui a história do rei Davi, né? Depois que Davi reinou sobre Israel, estava para morrer, ele constituiu sobre rei, sobre Israel, seu filho Salomão. E ele deu algumas instruções para o rei Salomão, de como ele deveria agir. Deu alguns conselhos de como ele deveria caminhar para que o reinado dele fosse um reinado abençoado por Deus. E aí nós observarmos o reinado de Salomão, nós vamos ver um reinado próspero, um reinado abençoado por Deus, cheio de bênçãos.
até o capítulo 11, do capítulo 1 de 1 Reis até o capítulo 11, nós vamos ver um reinado abençoado por Deus. Mas aí, a partir do capítulo 11, Salomão começa a se esquecer dos conselhos que ele recebeu de seu pai Davi. E Salomão começa então a se desviar dos caminhos do Senhor, entristecendo ao coração do Senhor. Quando Salomão está para morrer, ele constitui rei sobre Israel, seu filho Roboão. E uma coisa que todos os reis, depois do reinado de Davi, todos os reis de Israel tinham em comum, é que todos eles pecaram contra Deus. Todos os reis, depois de Davi, pecaram contra Deus. Acabe vai reinar, vai começar o seu reinado no capítulo de número 16 e no versículo 29. E o versículo 30 vai nos dizer que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os outros reis que o antecederam. Um dos reis que antecedeu Acabe foi o rei Jeroboão. E esse rei, em uma certa feita, ele tomou conselhos indevidos de quem não devia ouvir, escutou conselhos de quem ele não devia escutar. E ele construiu 2 bezerros de ouro, um na cidade de Dan, se não me foge a memória, e outro em Betel. E deu ordem ao povo de Israel, para que o povo de Israel não subisse para Jerusalém para adorar a Deus, mas que adorassem aos bezerros de ouro, cometendo o pecado da idolatria e ainda levando todo o povo de Israel a cometer o mesmo pecado. A Bíblia vai nos dizer no versículo 31 que Acabe fez coisa pior do que esse rei Jeroboão. Agora você imagina Acabe, quando ele começa a se desviar dos caminhos do Senhor, ele vai se casar com uma mulher chamada Jezabel, princesa dos Sidônios. E talvez por amar a Jezabel, ele vai construir uma casa para o rei para o deus Baal, o deus dessa mulher. E dentro dessa casa, chamada Casa de Baal, ele vai construir uma estátua também, a estátua de Azerá, deusa desta mulher. A Bíblia diz que, no versículo 33 desse capítulo que nós lemos, que Acabe provocou a ira do Senhor mais do que todos os outros reis que vieram antes dele. Aí surge Elias. Deus não está satisfeito com o que está acontecendo em Israel. Deus não está feliz com a situação em que Israel anda, em que Israel caminha. Então ele vai levantar um homem, habitante de Gileade, chamado Elias, e vai dar ordem para este homem se apresentar a Acabe. Nós entramos no capítulo 17, e o texto diz que Elias foi e se apresentou a Acabe. E ele disse para Acabe da seguinte forma, versículo 1: Vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho e nem chuva, senão segundo a minha palavra. Aleluia. Olha o castigo. Elias se apresenta para Acabe e diz que não vai chover. Mas tem algo que me chama muita atenção aqui, e eu queria chamar a sua atenção também para esse detalhe. É que quando Elias chega diante de Acabe, olha o que Elias vai dizer para ele: Vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou. Isso me deixa intrigado, porque Elias era um profeta. Elias poderia talvez se gabar de conquistas, Elias poderia talvez se gabar de seus diplomas, mas Elias faz questão de mostrar para o rei que ele estava na presença de Deus. Aleluia. Eu quero que você entenda nessa noite o que Deus chamou a minha atenção para entender: que não importa qual seja a minha situação financeira, eu dependo da presença de Deus. Não importa se você canta bem, se você prega bem,
Você depende da presença de Deus. A igreja, ela não rompe se ela não tiver a presença de Deus. Aleluia. Quando eu falo da presença de Deus, eu me lembro de Davi. Quando Davi pecou, caiu em pecado de adultério com Batseba, Deus ordena a Natan, profeta Natan, para ir lá confrontar Davi em seu pecado. E o profeta vai. E quando Davi se vê confrontado por Deus diante do seu pecado e se enxerga na situação de homem, se afastando da presença de Deus, do seu pecado, ele vai compor uma oração. E nós vamos ver essa oração lá no livro de Salmos. Ele vai dizer: Senhor, compadeça-te de mim segundo as tuas misericórdias. Tenha compaixão de mim segundo o teu amor. Davi vai orar ao Senhor e ele vai dizer: apaga as minhas transgressões, afasta de mim a minha iniquidade. Davi, orando ao Senhor, ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito firme. Davi vai completar no versículo 11 lá do Salmo, dizendo: Deus, não me lances fora da tua presença e não retira de mim o teu espírito. Sabe quem era Davi? Davi era rei de Israel. Aleluia. Davi era rico, Davi era próspero, mas Davi entendia que nada disso tinha valor se ele não tivesse na vida dele a presença de Deus. Então eu imagino Davi orando e dizendo para Deus: Deus, está aí o reino que o Senhor me deu, toma de mim, está aqui a coroa, a riqueza, tira de mim, mas não me tira a tua presença. Eu dependo da tua presença. Eu imagino Davi e eu olho para a minha vida num culto como esse de hoje. A irmã veio aqui e falou da gratidão. Querido, quantas pessoas que queriam estar aqui hoje. Eu tenho um tio, morreu em dezembro, agora. Ele estava internado no hospital. E sabe qual era o maior desejo do coração dele? Estar na casa de Deus, para poder glorificar o nome do Senhor mais uma vez. E ele não teve essa oportunidade. Você tem. Eu tenho essa oportunidade. A presença que se move em nosso meio, ela toca o meu coração e toca o seu coração. Não é a presença do pastor, não é a presença do presbítero, é a presença do Espírito Santo de Deus. Essa presença, ela cura, ela restaura, ela transforma, ela ainda salva vidas. E eu tenho certeza que essa igreja, ela ainda vai romper na presença do Senhor. Muitas almas ainda vão se converter quando olharem para esse altar e ver que aqui tem obreiro que carrega a presença de Deus, que aqui tem jovens que carrega a presença do Espírito Santo de Deus. Isso me deixa fascinado, porque Elias se apresenta diante de Acabe, e o que ele faz questão de mostrar para Acabe é que ele carrega a presença de Deus. Aleluia. Nós precisamos ter orgulho, porque um dia um sangue foi derramado na cruz do Calvário para que essa presença habitasse em mim, para que essa presença habitasse em você. Não vai chover e nem orvalho vai cair, se não segundo a minha palavra. Elias falou isso para o rei Acabe. Outra coisa que eu aprendo aqui: Acabe era rei de Israel, autoridade. Mas quando uma pessoa, um crente, está revestido da autoridade espiritual de Deus, não tem autoridade lá fora que possa repreender. Quer ver? Se manifestar, eu falei isso na igreja que nós congregamos, se manifestasse uma pessoa possessa de demônios dentro da igreja, não adianta vir um advogado expulsar, não adianta vir um médico expulsar. Sabe quem expulsa? Quem ora, quem busca a presença de Deus. A autoridade constituída pelo homem, nós precisamos se submeter a ela. Isso é bíblico, e nós aprendemos isso hoje na escola bíblica dominical aqui.
falando sobre os desigrejados. Nós precisamos nos submeter às autoridades que Deus constituiu sobre as nossas vidas. Mas a autoridade constituída pelo homem não é superior à autoridade constituída por Deus. Então Elias fala para Acabe: não vai chover segundo a minha palavra. E Acabe não pode fazer nada a respeito, mesmo sendo rei. Aleluia! Aí Deus vai falar para Elias: vai para junto do ribeiro de Querite. Vai para junto do ribeiro de Querite, porque eu já dei ordem aos corvos, e eles vão te sustentar. E você vai beber do ribeiro de Querite. Aí Elias vai. A Bíblia vai dizer que os corvos levavam pão e carne para Elias de manhã, pão e carne para Elias à tarde. Deus, quando você se preocupa em buscar a presença dele para a sua vida, ele se encarrega de cuidar de você. Ele se encarrega de suprir as suas necessidades. A irmã falou aqui: Deus sabe o que é que eu preciso. Ele sabe o que é que você precisa. Aleluia! Essa moça aqui, ó, de branco, essa moça bonita, essa jovem aqui, ó, minha esposa, Miriam. Nós morávamos em Goianira. Eu trabalhando de carteira assinada, de auxiliar administrativo. Ela trabalhando de carteira assinada, de auxiliar de expedição, numa empresa multinacional. Não tinha porquê eu sair de lá. Carteira assinada, ela de carteira assinada. Nós congregávamos na igreja aqui. Um tio meu é pastor, lá pertinho de casa, entre família. Estávamos bem, mas Deus incomodou o meu coração e incomodou o coração dela. E sabe o que nós fizemos? Nós deixamos tudo. Eu pedi conta do meu serviço, porque foi ordem de Deus. Ela pediu conta do serviço dela. Eu não recebi um centavo, e ela não recebeu um centavo. E Deus disse: aqui não é mais o seu lugar. Fui para Yumas, sem R$1 no bolso, eu e ela. Mas eu falo para você, nenhum dia, um dia sequer, Deus deixou faltar. Aleluia! Nem um dia. E o dia que eu pensei que faltaria, eu entrei em desespero. Ela não viu. Eu comecei a chorar sozinho no fundo do quintal, questionando a Deus por que Ele tinha me levado para lá, para passar por essa situação. Não tinha nada para a gente comer, nada. Estava tendo um culto no lar. Eu falei para a pastora, liguei para ele e falei: a gente não vai, porque eu não estou muito bem. Eu e a Miri, nós não estamos muito bem. Falei para a pastora, eles foram e nós ficamos em casa. No meio do culto, o telefone da pastora tocou. Era uma mulher do supermercado. Falou para ela: vem aqui, porque Deus me incomodou para fazer uma compra, e Ele disse que não é para mim. E eu não sei para quem é, mas Ele mandou te entregar e você vai saber para quem é. 30 minutos depois que eu estava orando lá, chorando para Deus, a pastora bateu no meu portão com uma cesta completa para mim e minha esposa. Sabe o que é isso? É o cuidado de Deus na vida do crente que procura buscar a presença dEle. Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer: busca a minha presença. Se preocupa em estar na minha casa, se preocupa em estar na minha presença. Eu vou cuidar da tua casa, eu vou cuidar da tua família, eu vou cuidar de você no teu trabalho. Onde você colocar a planta do seu pé, eu vou te abençoar. Graças a Deus! O tempo passou e o meu também já foi embora. Deus dá ordem para Elias: volta lá. Meu Deus, volta lá e vai se apresentar a Acabe, porque eu vou mandar chuva sobre a terra. Aí nós entramos no capítulo de número 18 e versículo 2 vai dizer que a fome naquele lugar era extrema. Claro, não chovia há muito tempo, e nem mesmo o orvalho da noite caía. Então a fome era extrema, a sede era extrema, a água era uma preciosidade. Aí Elias vai,
se apresentar a Acabe. No caminho, ele se encontra com Obadias. Respeito? Obadias. Qualquer coisa, os irmãos. Ele encontra com Obadias e fala para ele: vai lá e fala para Acabe que eu vou se apresentar a ele. Obadias vai, chama Acabe, Acabe vem. E quando Acabe vê Elias, de longe, ele grita, como diz o nosso pastor, ele brada: acaso és tu, perturbador de Israel? Aí Elias diz para ele: eu não sou perturbador de Israel, mas tu e a casa de teu pai, que se desviou dos caminhos do Senhor. Aleluia. Quando nós deixamos de lado a presença de Deus para buscar outras coisas que não pertencem a nós, nós sofremos, nós padecemos. Porque sabe qual é o desejo de Deus? Lá no Gênesis, quando Deus criou o homem, o texto vai dizer que Deus passeava com o homem no jardim todas as tardes. Sabe o que é isso? Isso é Deus dizendo: eu quero comunhão, eu quero contato, eu quero intimidade, eu quero relacionamento. Porque tem pessoas que só querem a bênção de Jesus, mas não querem andar com Ele nos seus princípios, nas suas diretrizes. E o que Ele quer é que você tenha intimidade com Ele. Graças a Deus. Aí Elias diz para Acabe: é o seguinte, reúne todo o povo de Israel e reúne também os 450 profetas de Baal e mais os 400 profetas de Azerá, seus deuses. Reúne todos eles em volta do monte. E eu vou falar com o povo, todo o povo de Israel. De novo Elias fala com o rei, dando ordem. E sabe o que o rei Acabe faz? Obedece. Porque ele entendeu e entendeu que Elias andava na presença de Deus. Todo o povo de Israel está reunido, todos os 450 profetas de Baal reunidos, os 400 profetas de Azerá reunidos, são 850 profetas de deuses estranhos, e só Elias, profeta do Deus vivo. Aí ele diz, propõe para o povo: vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar 2 altares aqui, eu vou levantar um e vocês vão levantar outro aí para o Deus de vocês. Vocês vão apresentar um sacrifício e eu vou apresentar outro. Vão organizar tudo, vão preparar o sacrifício, a lenha, tudo, mas não vão colocar fogo. Vocês vão orar para o Deus de vocês. Se o Deus de vocês responder com fogo, então Ele é o Deus de Israel e todos nós vamos adorar a Ele. Mas se eu orar e o meu Deus responder com fogo, todos saberão que só o Senhor é Deus em Israel, e todos vocês saberão qual Deus se deve adorar. Aí o povo acha boa a ideia. Por quê? Porque agora o povo não vai mais ficar confundido. Não, agora a gente vai ter certeza a quem é que a gente deve culto. Aí começa, os profetas de Azerá e Baal começam a preparar lá o sacrifício e começam a orar, clamar e buscar ao Deus deles, ao Deus Baal e a deusa Azerá. E eles oram e clamam, e clamam, e clamam, e nada acontecia. O tempo foi passando e eles continuavam clamando, clamando e clamando, e gritavam, mas nada acontecia. Aí, em um determinado momento, Elias vai zombar deles. Está na palavra, ele zomba deles e diz: ei, fala mais alto, Ele é um Deus. Quem sabe Ele não está ocupado com muitas coisas, ou está dormindo. Gritem para que Ele possa ouvir. Aí eles ficaram loucos, os profetas de Baal, os profetas de Azerá começaram a gritar. E como é parte do ritual, a Bíblia diz que eles se mutilavam e começavam a se cortar, de forma que o sangue escorria por todo o seu corpo, mas nada aconteceu. Aí, à tarde, Elias diz: agora é minha vez. Elias repara o altar com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, coloca no altar. Só que antes que ele comece a orar, Elias vai dar ordem para que se cave
uma valeta, um rego em volta do altar. Nesse rego cabia cerca de 12 litros de água. Depois que cavaram, Elias, antes de orar, ele vai fazer algo incrível. Elias vai dar ordem para eles. E a ordem era: encham 4 cântaros de água e derramem sobre o altar. Aí nós lemos que a fome era extrema. Há muito tempo não chove e nem orvalho cai. O que é que tinha de mais precioso nesses dias em Israel? Aleluia, graças. Água. Mas ninguém questiona Elias. Ninguém questiona Elias. Eles enchem os 4 cântaros de água e derramam sobre o altar. Aí Elias diz: faz de novo, encha os 4 de novo e derrama sobre o altar. Eu imagino, a Bíblia não diz que alguém disse alguma coisa para Elias, mas eu imagino alguém pensando: ele deve ser doido. Nós já não tem água há tanto tempo e ele faz isso com a gente. Mas eles repetem. Aí Elias abusa e diz: faz pela 3ª vez, enche e joga sobre o altar. A Bíblia diz que a água escorria sobre o altar e derramava no rego. Depois ele fez mais, mandou completar a água da valeta até que ela estivesse transbordando. Aí nós chegamos no texto que nós lemos. Ele vai orar ao Senhor. O engraçado é que 850 profetas oraram, clamaram, até se mutilaram durante todo um dia, mas nada aconteceu. A oração de Elias foi 3 versículos: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Aleluia. Elias ora diante de todo o povo de Israel: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo entenda de uma vez por todas que o Senhor é o único Deus e o Senhor é o Deus de Israel. A Bíblia diz que nesse instante, quando Elias fez essa oração, caiu fogo do céu e consumiu todo o holocausto. Não consumiu só o holocausto, consumiu a lenha, consumiu o pó, as pedras e ainda lambeu toda a água. Sabe o que é isso? Quando você está na presença de Deus, você não precisa de muito tempo. Quando você abre a boca, Deus para te ouvir, porque você é importante para Ele, a sua família é importante para Ele. Você pensa que às vezes Deus não olha para você. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu tenho contemplado o teu choro, as tuas lágrimas. Só se preocupa com a minha presença. Não para de buscar, não para de me clamar, porque eu te escuto e eu ainda te atenderei. Graças a Deus. Vamos em pé, meus queridos. Queridos, como eu disse para os irmãos, quando o presbítero Jesus falou para mim ali: é você que vai pregar. Eu falei: misericórdia. Mas o pastor deu a ordem. Ele falou: é culto de família. Deus me incomodou para dizer. Todos estavam aqui. O pastor falou sobre os projetos lindos que Deus tem em muitas famílias aqui. Mas nós precisamos entender que para que os projetos de Deus se cumpram nas nossas vidas, nós dependemos da presença de Deus nas nossas vidas. A presença de Deus por meio do Espírito Santo não deve estar com você só aqui dentro da igreja. Deve estar com você onde você estiver, em qualquer lugar onde você pisar. Deus tem que estar ao seu lado, e Ele quer estar com você. Deus quer encher muita gente aqui da presença dEle, porque o projeto de Deus
com esta igreja, com cada um desses irmãos aqui, não é pequeno neste lugar. Deus tem promessas para este lugar, e não é de hoje, nós chegamos agora, mas nós já podemos enxergar as promessas grandiosas que Deus já fez na vida de muitas pessoas aqui. Eu quero te dizer, busca a presença de Deus, porque Ele quer te encher, Ele quer te fazer transportar da graça dEle, da presença dEle, da unção dEle, do poder do Espírito Santo dEle. Ele quer te encher. Aleluia. Eu queria convidar os irmãos, o pastor deu essa liberdade, os irmãos que querem, que desejam de coração receber uma porção da presença de Deus, eu quero te convidar para nós orarmos juntos. Eu não vou orar sozinho, eu quero que você ore comigo. Deus quer ouvir a sua voz clamando pela presença dEle. Sabe qual é o desejo dEle? De te encher da presença dEle. Esse é o desejo dEle, te fazer transbordar, para quando você pisar lá fora, alguém vai olhar para você e dizer: ali vai alguém que carrega a presença de Deus. Um detalhe, a oração de Elias foi: responde-me, Senhor, responde-me. Para quê? Para que este povo saiba que Tu és Deus em Israel. Aí você pode estar se perguntando: por que é que Deus quer tanto me encher? Por que é que Deus quer tanto me fazer transbordar da presença dEle? É para que o povo lá de fora olhe para você e veja a presença do Deus vivo que habita na sua vida. Você precisa entender, você é um missionário de Deus nessa terra. Você é agente do céu. Deus quer te encher, porque tem alguém lá fora que vai voltar para os caminhos do Senhor através da sua vida, através do seu testemunho, através da presença do Espírito Santo de Deus, que Ele vai enxergar em você. Amém? Eu queria louvar o Senhor com hino e pedir ao Senhor que ore com todos. Vamos orar, porque Deus tem, Ele tem, Deus tem. Aleluia. Não, se você imaginar, se você pudesse imaginar, Glória a Deus. Aleluia. se você pudesse imaginar o nível do amor que Deus tem pela sua vida, se você pudesse contemplar o nível do desejo do coração de Deus de te encher da presença dEle, você entenderia que você não é só mais um, você é alguém que foi escolhido por Deus, você é alguém que foi chamado por Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo, Deus. Aleluia. Eu queria convidar aqui à frente os irmãos que não são batizados com o Espírito Santo ainda, Glória a Deus. porque Deus, Ele quer batizar, Ele ainda batiza, Aleluia. Ele ainda batiza com o Espírito Santo, Ele ainda tem dons do Espírito para entregar para o teu povo. Aleluia. O mundo vai contemplar a manifestação da glória de Deus na vida da juventude da igreja, na vida da igreja. O mundo lá fora vai contemplar o mover de Deus na vida das irmãs do círculo de oração, dos obreiros desta igreja. Aleluia. Deus quer derramar da glória dele em nosso meio, para que o povo lá fora saiba que ainda há Deus em Israel. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia! Fica tranquilo, irmãos. Nós estamos na presença de Deus. Deus cria oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, em outras línguas, alguém começou a falar. Alguém sem entender pergunta de onde vem esse mover. Do outro lado, o povo começa a dizer: me batiza com fogo. Abra teu coração. Me batiza com fogo. E sinta a presença do Espírito. Ele está aqui nessa noite. Ele vai queimar teu coração nessa noite. Ele vai te renovar. Glorifica o nome do Senhor. Isso, vai dando glória. Vai dando glória, vai dando glória. Ele está aqui nesta noite. E Ele quer te encher. Ele quer te encher. Isso. Glorifica Ele. Glorifica Ele. Glorifica Ele. Vai, glorifica. Vai dando glória. Vai dando glória. Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia, aleluia. Olha aí, olha aí. Você que é batizado com o Espírito Santo, que não é renovado, vai dando glória, vai dando glória. Fala em línguas estranhas. Fala em línguas estranhas aí, ó. Recebe aí. É a oportunidade do Espírito Santo. Vai, irmão, vai adorando a Deus. Vai adorando, vai adorando. Ele está aqui nessa noite, aleluia. É a graça, a graça. É a graça de Deus que tem sustentado, filho. A graça de Deus tem que colocar em pé. Tu é vencedora. Recebe o renovo espiritual. Olha aí, o Espírito Santo está renovando aqui, ó. Está renovando, está renovando. Línguas estranhas do fogo. Recebe, recebe, em nome de Jesus. Olha aí, ó. A presença do Altíssimo. Ele está aqui nessa noite, irmão. Aleluia, amém. Recebe, recebe. Recebe o batismo dos Espíritos. Ele enche. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Batiza ele, Jesus. Com teu Espírito Santo. Enche ele, Jesus, com teu poder. Enche ele. Enche o teu filho, Jesus. Olha aí, o Espírito Santo sacudindo o teu filho aqui, ó. Olha aí, ó. Ele está aqui, irmão, ele está aqui, quer operar. Ele quer operar milagre. Eita glória.
Glória a Deus. Parece que pensei que a bateria tinha ido embora. O crente tem que estar revestido cheio, senão a bateria seca, aí não funciona nada. Abraça ela. Olha aí. Põe a mão na cabeça dela. Mão na cabeça. Isso. Ministra aí. Ministra aí. Ministra. Vai, pode ministrar. Em nome de Jesus, eu vou batizar com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, aleluia. Sacrifício. Ele está aqui. Deus provém o Espírito. Olha aqui, ó. Olha o mover do Espírito. Quem faz isso é o Espírito. Olha aí, olha aí, ó. Jesus é tudo. Ele não olha para a tua aparência. O Espírito Santo de Deus, ele olha para o teu coração. Aleluia, recebe a graça. Recebe aí, ó. Olha aí, ó. Olha o mistério de Deus aqui, ó. Olha o mistério de Deus. Olha aí, ó. Olha o mistério de Deus. Eu me abro por inteiro. Olha aí, ó. Deus, Ele está na casa. Ele manda aqui na casa. Ele manda em você. O Espírito Santo. Deus tem sonhos. Deus tem projeto grande na sua vida. E Ele tem coisa grande para entregar nas suas mãos. até transbordar. Tem paz no seu coração. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Aleluia, glória. Descansa, loucos. Aleluia, glória. É bênção de Deus. Amém, irmãos. Glória. Glória a Deus. Eu vou dar um aviso rápido aí. Vou dar um aviso rápido para os irmãos. Dia 4, domingo, é a ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Os irmãos não ficam chateados, não. Quando nós estávamos no mundo aí, era o horário que estava aprontando, né? Para sair 10 horas da noite, né, irmão? E fazer coisa que não prestava. Mas
você está aqui recebendo a presença de Deus. Glória em nome de Jesus. Não reclama do horário, irmão. E quando eu estava no mundo, nós éramos. Amém? Dia 4, ceia do Senhor. E os irmãos vêm. Não só aqueles que são membros, mas todos aqueles que ainda não estão em comunhão podem vir participar do culto e receber o seu milagre. Amém? E esse culto já está terminado no nome de Jesus. Vamos dar a bênção apostólica. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. O que o povo de Deus diz? Amém. Deus abençoe.